São Francisco, 1937. Depois de 4 anos de trabalho extenuante, centenas de operários preparam-se para o momento mais aguardado de suas vidas. Desbloqueie Joá e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma construção épica. A última viga de aço está prestes a ser instalada. Quando isso acontecer, nascerá a ponte suspensa mais longa do mundo, um feito que muitos consideravam impossível. Mas esta não é apenas a história de uma ponte. É a história de visionários que desafiaram a natureza, engenheiros que redefiniram os limites da engenharia e trabalhadores comuns que arriscaram suas vidas a 230 metros de altura sobre águas furiosas da Baía de São Francisco, estreito de homônimo. Esta é a história épica da Golden Gate. Por séculos, o estreito de Golden Gate foi considerado intransponível, com mais de 1.600 metros de largura, ventos que ultrapassavam 100 km por hora, correntes marítimas traiçoeiras e uma profundidade que chegava a 110 metros, construir uma ponte ali parecia um delírio absoluto. As correntes do Pacífico colidiam com as águas da Baía de São Francisco, criando redemoinhos violentos que já haviam engolido incontáveis embarcações. A neblina densa cobria o estreito por mais de 200 dias por ano, reduzindo a visibilidade a praticamente zero. E havia os terremotos. A falha de San Andreas passava perigosamente próxima, lembrando a todos do grande terremoto de 1906, que havia devastado São Francisco, completamente matando mais de 3.000 pessoas e deixando metade da cidade em ruínas fumegantes. Os geólogos avisavam que o solo era instável. Os oceanógrafos alertavam sobre as correntes mortais. Os meteorologistas falavam dos ventos que podiam derrubar estruturas inteiras. E os sismólogos garantiam que era apenas questão de tempo até outro grande terremoto atingir a região. Construir ali não era apenas difícil, era desafiar todas as forças da natureza simultaneamente. Até 1920, quem quisesse atravessar de São Francisco para Marin County dependia exclusivamente de balsas. Era uma viagem lenta, cara e frequentemente perigosa. Nos dias de neblina espessa, as balsas ficavam perdidas por horas no meio do estreito, seus capitães navegando cegos, rezando para não colidir com os navios mercantes que entravam e saíam do porto. Em tempestades de inverno, as balsas simplesmente não operavam, isolando completamente as comunidades ao norte da Bahia por dias ou até semanas. As famílias pagavam fortunas, o equivalente a um dia inteiro de salário, para fazer uma travessia de 15 minutos, que por terra teria que contornar toda a Bahia. Uma jornada exaustiva de mais de 200 quilômetros por estradas ruins e não pavimentadas. Os fazendeiros de Marin County eram os mais prejudicados. Eles produziam leite, queijos, vegetais e frutas. Mas transportar esses produtos perecíveis para o mercado lucrativo de São Francisco era um pesadelo logístico. Muitos produtos estragavam esperando as balsas. Os custos de transporte eram tão altos que tornavam muitos negócios simplesmente inviáveis. O desenvolvimento econômico de toda a região norte da Bahia estava essencialmente paralisado pela falta de uma conexão terrestre eficiente. Em 1917, um engenheiro de apenas 1,52 m de altura, mas com uma ambição absolutamente gigantesca, apresentou uma proposta que chocou a todos. Joseph Berman Strauss acreditava que poderia construir a ponte impossível. Strauss não era um homem alto, mas sua determinação era colossal e sua personalidade avassaladora. Nascido em Cincinnati em 1870, filho de imigrantes alemães de origem judaica, ele havia crescido ouvindo histórias sobre como sua família superou adversidades inimagináveis. Desde menino, era fascinado por estruturas, especialmente pontes,
Ele costumava passar horas observando as pontes sobre Deixe o rio seu Ohio, like no vídeo. desenhando melhorias em seus cadernos escolares. Strauss se formou em engenharia pela Universidade de Cincinnati em 1892, no topo de sua classe. Sua tese de formatura? Um projeto detalhado para uma ponte sobre o Estreito de Bering, conectando o Alasca à Rússia, um projeto tão absurdamente ambicioso que seus professores não sabiam se rir ou ficar impressionados. Mas essa era a marca de Strauss. Ele nunca pensava pequeno. Depois da formatura, ele trabalhou incansavelmente, especializando-se em pontes basculantes, aquelas que se levantam para permitir a passagem de navios. Ele aperfeiçoou o design e logo estava recebendo contratos ao redor do mundo. Ao longo de sua carreira, Strauss havia construído mais de 400 pontes menores, na Rússia, czarista, na América Central, por todos os Estados Unidos, até na China. Mas nenhuma se comparava ao desafio que estava prestes a enfrentar. A Golden Gate seria sua obra-prima ou seu túmulo profissional. Não havia meio termo. Seu projeto inicial, apresentado em 1921, era, para ser completamente honesto, horroroso. Era uma mistura estranha e desajeitada de ponte cantilever e ponte suspensa, que mais parecia ter sido desenhada por um comitê de pessoas que nunca haviam se falado entre si. A estrutura proposta era pesada, feia e, segundo muitos engenheiros experientes, estruturalmente questionável. Engenheiros respeitados de outras cidades olhavam os desenhos e balançavam a cabeça em descrença absoluta. Alguns riam abertamente em conferências. Jornais publicaram caricaturas cruéis de Strauss tentando construir sua ponte monstruosa. Mas Strauss tinha algo que poucos possuíam naquela época: a obstinação inquebrantável de um sonhador que simplesmente se recusa a aceitar, não como resposta final e definitiva. Durante 13 anos completos, mais de uma década inteira, ele enfrentou ceticismo corrosivo, zombaria pública e oposição feroz de praticamente todos os lados imagináveis. Ambientalistas organizavam protestos, temendo que a construção destruísse completamente o ecossistema único do estreito, matando focas, leões marinhos e interrompendo as rotas migratórias de baleias. Militares se opunham veementemente, argumentando que uma ponte seria um alvo estratégico fácil demais em tempos de guerra, facilitando uma invasão naval de São Francisco. Pescadores comerciais faziam lobby intenso, preocupados com o impacto nas rotas de salmão e atuns que sustentavam milhares de famílias. Até empresários de São Francisco se opunham, temendo que a ponte facilitasse tanto o acesso que pessoas deixassem de morar na cidade, reduzindo os valores imobiliários. Mas o opositor mais poderoso e implacável era a Southern Pacific Railroad, que controlava o monopólio lucrativo das balsas. A empresa lucrava milhões de dólares anualmente, transportando pessoas e veículos através da Bahia. Uma ponte destruiria completamente esse negócio da noite para o dia. Então a Southern Pacific investiu fortunas astronômicas em campanhas de propaganda sofisticadas, lobby político agressivo e até processos judiciais intermináveis para sabotar o projeto de Strauss a qualquer custo. Eles contrataram os melhores advogados da Califórnia, financiaram estudos científicos duvidosos que provavam que a ponte era impossível, subornaram políticos, ameaçaram jornalistas que apoiavam o projeto. Strauss viajou incansavelmente de cidade em cidade, de vila em vila, de sala de reunião em sala de reunião, apresentando sua visão para qualquer um que quisesse ouvir, e para muitos que não queriam. Ele era um orador carismático e apaixonado, capaz de fazer até os maiores céticos acreditarem, mesmo que por alguns minutos preciosos, que o impossível poderia sim ser possível. Ele comparecia a audiências públicas tumultuadas, onde era vaiado e insultado. Escrevia artigos inflamados e eloquentes nos jornais locais, defendendo seu projeto linha por linha. Debatia cara a cara com políticos corruptos
e empresários gananciosos. Participava de programas de rádio explicando Deixe seu like pacientemente os no benefícios vídeo. econômicos da ponte para ouvintes céticos. Sua vida pessoal desmoronava completamente sob o peso de sua obsessão. Seu casamento com sua esposa, que ele raramente via, estava por um fio. Ele não tinha hobbies, não tinha amigos próximos, não tinha vida além da ponte. Dormia no escritório frequentemente. Perdia compromissos familiares. Sua saúde começava a deteriorar devido ao estresse constante e implacável. Mas ele simplesmente não conseguia ou não queria desistir. A Golden Gate havia se tornado mais do que um projeto de engenharia para ele. Havia se tornado sua razão de existir, sua identidade, sua alma. Em 1930, após 13 anos de batalhas políticas brutais que esgotaram completamente Strauss, processos judiciais que custaram centenas de milhares de dólares e campanhas de relações públicas exaustivas, o impossível finalmente aconteceu. O projeto foi oficialmente aprovado pelos governos dos condados de São Francisco e Marin, por margens estreitas que não deixavam dúvida de quão controverso o projeto ainda era. Strauss chorou de alegria quando recebeu a notícia. Mas a alegria durou pouco. Havia um problema absolutamente colossal: dinheiro. A Bolsa de Valores de Nova York havia acabado de quebrar catastroficamente em outubro de 1929. A América estava mergulhando rapidamente na Grande Depressão, a pior crise econômica da história do país. Bancos faliram aos milhares, empresas fechavam diariamente, o desemprego explodia para níveis nunca vistos e Strauss precisava de 35 milhões de dólares, uma fortuna absolutamente astronômica, especialmente naquele momento de desespero econômico, para construir uma ponte que a maioria das pessoas ainda acreditava sinceramente que desabaria antes de ser concluída, matando centenas de trabalhadores no processo. Nenhum banco privado, nenhum investidor individual, nenhuma instituição financeira em lugar nenhum queria emprestar 35 milhões de dólares para um projeto tão arriscado em meio à pior crise econômica da história. Strauss ficou desesperado. Ele havia vencido todas as batalhas políticas apenas para descobrir que o dinheiro simplesmente não existia. A solução veio de um lugar completamente inesperado, demonstrando uma fé extraordinária no futuro em meio ao desespero presente. Os condados de São Francisco e Marin decidiram emitir títulos municipais bonds, essencialmente pedindo aos próprios cidadãos comuns, muitos deles lutando para sobreviver economicamente, que financiassem a ponte com suas próprias economias. Era um risco financeiro enorme. Se a ponte falhasse, se desabasse durante a construção ou se nunca gerasse receita suficiente de pedágios, os contribuintes daqueles condados pagariam a conta por décadas inteiras, através de impostos mais altos. Mas em um ato de fé coletiva absolutamente extraordinário, especialmente considerando o clima de medo e escassez que dominava o país, os cidadãos votaram a favor em um referendo realizado em 1930. Eles estavam dispostos a apostar seu futuro financeiro na visão de um engenheiro baixinho e obstinado. A ponte teria seu financiamento. Strauss mal conseguia acreditar. Depois de todos esses anos, finalmente estava acontecendo. Mas agora Strauss enfrentava o verdadeiro desafio monumental. Como realmente construir esta coisa? Ele era um homem brilhante, determinado e experiente, mas era inteligente e humilde o suficiente para saber que precisava dos melhores cérebros da época trabalhando ao seu lado. E foi assim que ele começou a montar uma equipe que entraria para a história da engenharia, como uma das mais talentosas já reunidas. Irving Foster Morrow era um arquiteto praticamente desconhecido, trabalhando em pequenos projetos residenciais em São Francisco. Mas tinha um olho absolutamente extraordinário para a estética e uma sensibilidade artística rara. A maioria das pontes da época eram estruturas puramente funcionais,
cinzentas, pesadas, industriais, construídas sem qualquer preocupação com beleza. Deixe seu Pontes like eram no vistas vídeo. como necessidades práticas, não obras de arte. Morrow tinha uma visão radicalmente diferente. Ele acreditava profundamente que uma estrutura tão importante e tão visível deveria ser não apenas funcional, mas verdadeiramente bela, algo que elevasse o espírito humano apenas ao ser contemplada. Morrow estudou obsessivamente a paisagem ao redor do Estreito de Golden Gate, a luz dourada da Califórnia, o azul profundo do Oceano Pacífico, o verde das colinas de Marin e, especialmente, o nevoeiro espesso e místico que cobria a região. E então fez uma proposta que foi recebida com descrença absoluta. A ponte deveria ser pintada de laranja, não um laranja qualquer, mas um tom específico e vibrante que ele estava chamando de laranja internacional, baseado em uma tinta anticorrosiva que já estava sendo usada como primer na preparação do aço. Muitos acharam a ideia completamente ridícula e até ofensiva. Pontes respeitáveis não eram laranja berrante. Pontes sérias eram cinza neutro ou preto sóbrio. A Marinha dos Estados Unidos, que tinha jurisdição sobre o estreito, queria que a ponte fosse pintada com listras amarelas e pretas, como um farol gigante de aviso. Outros sugeriram o azul claro para combinar com o céu, mas Morrow argumentou de forma brilhante e convincente. Aquela cor laranja específica complementaria perfeitamente e vibraria contra o azul do oceano e do céu, criando um contraste visual deslumbrante. A cor seria claramente visível, mesmo sob o nevoeiro, mais denso e escuro, aumentando drasticamente a segurança para navios e aviões. E, tecnicamente, a tinta de laranja internacional continha ingredientes químicos específicos que protegeriam o aço contra a corrosão causada pela névoa salina muito melhor que qualquer tinta cinza ou preta tradicional. Eventualmente, após meses de debates acalorados, a proposta de Morrow foi aceita. Seria laranja? Leon Solomon Moisseiff era uma verdadeira lenda viva da engenharia de pontes, um dos homens mais respeitados em sua área em todo o mundo. Nascido na Letônia e imigrado para Nova York ainda jovem, ele havia sido o engenheiro-chefe consultor da Ponte de Manhattan, na época, uma das mais longas pontes suspensas do mundo, e havia trabalhado em dezenas de outros projetos importantes. Moisseiff trouxe não apenas experiência inestimável de décadas, mas também ideias revolucionárias e controversas que desafiavam o pensamento convencional da engenharia de pontes. Ele propôs tornar a Golden Gate significativamente mais leve e muito mais flexível do que qualquer ponte suspensa de longa distância anterior. A teoria de Moisseiff era que uma ponte mais leve requeria menos material, reduzindo custos dramaticamente, e uma ponte mais flexível poderia absorver e dissipar melhor os ventos intensos constantes e até mesmo tremores sísmicos violentos, dobrando-se elegantemente como uma árvore na tempestade, mas não quebrando, como uma estrutura rígida quebraria. Era uma abordagem de engenharia radicalmente diferente do pensamento dominante. Alguns engenheiros mais conservadores e tradicionais ficaram absolutamente horrorizados com a proposta. Uma ponte flexível demais poderia oscilar perigosamente sob certas condições, potencialmente até entrar em ressonância e se autodestruir. Mas Moisseiff tinha os cálculos matemáticos complexos para provar sua teoria. Pelo menos, ele acreditava firmemente que tinha. Anos depois, em 1940, a teoria de Moisseiff seria tragicamente testada, quando a ponte de Tacoma Narrows, que ele também havia projetado, usando os mesmos princípios de flexibilidade extrema, entraria em oscilação harmônica violenta durante ventos fortes e literalmente se desintegraria, colapsando espetacularmente no estreito de Puget Sound. Mas em 1930, Moisseiff era visto como um gênio visionário e suas ideias foram aceitas para a Golden Gate. E então,
havia Charles Alton Ellis, o verdadeiro gênio matemático silencioso por trás de absolutamente todo o projeto estrutural. Deixe seu Embora like seu nome no fosse vídeo. deliberada e cruelmente apagado da história oficial por décadas. Ellis era professor de engenharia estrutural e matemática aplicada na Universidade de Illinois, um homem profundamente tímido, meticuloso até a obsessão, quase recluso socialmente. Ele não era carismático como Strauss ou visionário artisticamente como Morrow. Não tinha a reputação internacional de Moisseiff, mas o que Charles Ellis possuía era um cérebro matemático absolutamente extraordinário, capaz de cálculos de uma complexidade estonteante e uma ética de trabalho que beirava o sobrenatural e impossível. Quando o projeto de construção realmente começou a sério, Ellis essencialmente se mudou temporariamente para São Francisco, deixando sua família para trás em Illinois, e começou a trabalhar. E quando digo trabalhar, preciso ser muito específico sobre o que isso significava. Ellis trabalhava consistentemente 20 horas por dia, todos os dias, por meses consecutivos a fio, sem interrupção. Comia sanduíches em sua mesa enquanto continuava calculando. Raramente via a luz do sol. Sua vida inteira se resumiu a números, equações, tensões, forças e cálculos intermináveis. Ellis realizou literalmente milhares e milhares de cálculos estruturais extremamente complexos, todos feitos completamente à mão com lápis e papel, porque os computadores modernos ainda não existiam. Cada viga de aço individual, cada cabo de suspensão, cada rebite, cada conexão tinha que ser calculada individualmente para garantir que suportaria as forças específicas que agiram sobre ela. Ele tinha que considerar simultaneamente o peso morto do aço, a força dos ventos variáveis, a flexão sob diferentes condições climáticas extremas, as tensões criadas por milhares de veículos, a expansão e contração térmica do metal com mudanças de temperatura, as forças torsionais durante terremotos e centenas de outras variáveis complexas interagindo simultaneamente. Ellis produziu mais de 3.000 páginas densamente preenchidas de cálculos matemáticos avançados. Seu trabalho era tão meticuloso, tão detalhado, tão preciso, que outros engenheiros que vinham consultar ficavam genuinamente impressionados e intimidados, apenas olhando para suas anotações repletas de equações diferenciais e integrais complexas. Era como observar uma sinfonia matemática sendo composta em tempo real. Mas havia tensão crescente e cada vez mais tóxica entre Ellis e Strauss. As duas personalidades eram fundamentalmente incompatíveis. Ellis era perfeccionista até a obsessão doentia, sempre querendo refazer cálculos, sempre encontrando potenciais problemas microscópicos que precisavam ser examinados e resolvidos antes de prosseguir. Strauss estava sob pressão política e financeira enorme para começar a construção física visível, para mostrar progresso tangível aos financiadores nervosos e ao público cético que havia investido suas economias. As duas filosofias colidiam constantemente e violentamente em reuniões cada vez mais tensas. Em 1981, no auge da tensão, Strauss tomou uma decisão brutal que mancharia seu legado para sempre. Ele demitiu Ellis abruptamente, alegando oficialmente que Ellis estava atrasando desnecessariamente o projeto com sua obsessão por detalhes. Foi uma decisão cruel, injusta, e muitos argumentariam profundamente desonesta sobre as verdadeiras motivações. Mas havia algo muito mais sinistro e pessoal acontecendo por baixo. Strauss, que sempre teve um ego considerável e uma necessidade profunda de reconhecimento como único gênio criador, queria absolutamente todo o crédito público pela ponte. Ele não queria compartilhar a glória com ninguém, especialmente não com o tímido professor que fazia todo o trabalho matemático real
mas que nunca buscava atenção. Então Strauss sistematicamente removeu o nome de Charles Ellis de absolutamente toda a documentação oficial do projeto. Quando relatórios eram publicados, Ellis não era mencionado. Quando cerimônias eram realizadas, Ellis não era convidado. Quando a ponte foi inaugurada em grande pompa e celebração em 1937, Ellis não recebeu nenhum convite, nenhum reconhecimento, nada. Quando livros históricos foram escritos nas décadas seguintes, contando a heróica história da construção da Golden Gate, o nome de Charles Ellis estava completamente ausente, como se ele nunca tivesse existido. Por mais de 70 anos completos, Charles Alton Ellis permaneceria uma nota de rodapé esquecida e ignorada na história da ponte que ele, mais do que qualquer outra pessoa individual, havia tornado possível através de seu trabalho matemático extraordinário. Strauss seria celebrado universalmente como o único gênio visionário. A injustiça era monumental. Mas voltemos à construção física em si, porque é aí que a história se torna verdadeiramente épica, quase sobre-humana. Os desafios técnicos e físicos eram absolutamente monumentais, cada um deles parecendo impossível isoladamente, e todos tendo que ser resolvidos simultaneamente. A torre sul da ponte precisava ser construída não em terra firme e estável, mas em águas abertas agitadas do oceano, a 340 metros da costa, exatamente no local onde as correntes marítimas eram mais fortes, mais violentas e mais imprevisíveis de toda a Bahia. Como você constrói uma fundação absolutamente sólida e confiável no fundo rochoso do oceano, quando as correntes furiosas podem facilmente arrastar equipamentos pesados de várias toneladas como se fossem brinquedos de crianças? A solução engenhosa, mas extremamente cara e arriscada, foi construir primeiro uma barreira oval gigantesca, chamada tecnicamente de ensecadeira ou caixão, ao redor do local exato da fundação. Essencialmente, criar temporariamente uma ilha artificial seca no meio do oceano, onde os trabalhadores poderiam construir a fundação real em relativa segurança e no seco. Essa barreira massiva tinha que ser forte o suficiente para resistir às ondas violentas de tempestades de inverno e às correntes constantes que tentavam arrancá-la, enquanto os trabalhadores construíam meticulosamente a fundação de concreto reforçado dentro dela, camada por camada, metro por metro. E então veio o desastre que quase acabou com todo o projeto. Em outubro de 1932, um cargueiro mercante pesado chamado SS Ohio Ann estava navegando lentamente pelo estreito durante uma neblina especialmente densa e desorientadora, aquele tipo de neblina espessa como sopa, onde você literalmente não consegue ver sua própria mão na frente do rosto. O capitão estava navegando essencialmente cego, confiando apenas em instrumentos primitivos e instinto. De repente, sem qualquer aviso, o navio colidiu violentamente com o caixão recém-construído, destruindo completamente uma seção inteira da estrutura com um impacto massivo. Meses e meses de trabalho árduo foram perdidos em segundos. O custo financeiro direto do dano, $100 mil, uma fortuna absolutamente astronômica naquela época de depressão. Strauss ficou devastado ao receber a notícia. Ele considerou seriamente pela primeira vez em sua vida simplesmente desistir de tudo. Por um momento terrível, parecia que o projeto poderia acabar ali mesmo, derrotado não por engenharia falha, mas por pura má sorte. Mas a equipe, demonstrando resiliência extraordinária, se reagrupou, redesenhou a seção danificada, reconstruiu cuidadosamente e continuou em frente. Não haveria desistência. O trabalho submarino necessário para preparar as fundações era particularmente brutal, perigoso e psicologicamente aterrorizante. Mergulhadores corajosos desciam as profundezas escuras, geladas e claustrofóbicas da baía,
usando trajes de mergulho antiquados e extremamente pesados. Pesados trajes de lona e borracha, com grandes capacetes esféricos de cobre e bronze. Deixe seu Cada like mergulhador no vídeo. pesava mais de 90 quilos só com o equipamento. Eles desciam lentamente por cabos, completamente sozinhos no escuro, para as águas negras, onde literalmente não conseguiam ver absolutamente nada, nem mesmo a própria mão à frente do rosto, mesmo com lanternas potentes. A água estava perpetuamente entre 4 e 10 graus Celsius, fria o suficiente para causar hipotermia potencialmente fatal em apenas alguns minutos de exposição direta. As correntes submarinas eram tão violentas e imprevisíveis que os mergulhadores tinham que ser literalmente amarrados com pesadas correntes de aço ao fundo para não serem arrastados irresistivelmente para o mar aberto, onde morreriam sem qualquer possibilidade de resgate. Eles trabalhavam exclusivamente por toque, sentindo cegamente com as mãos enluvadas e entorpecidas pelo frio as rochas irregulares e o fundo lamacento e escorregadio, preparando meticulosamente o terreno submarino para as enormes fundações de concreto que viriam. Era trabalho exaustivo, aterrorizante e interminável. Cada mergulho durava no máximo 30 ou 40 minutos antes que o frio se tornasse insuportável e perigoso. E havia sempre o terror onipresente da doença da descompressão, conhecida coloquialmente, mas apropriadamente, como o aperto ou a doença do caixão. Quando mergulhadores profundos subiam rápido demais para a superfície, após períodos prolongados em profundidade, o nitrogênio que havia se dissolvido no sangue, sob alta pressão, formava bolhas microscópicas, mas devastadoras, ao retornar à pressão normal, causando dor absolutamente excruciante, paralisia súbita, danos cerebrais permanentes e, frequentemente, morte agonizante. Vários mergulhadores da Golden Gate sofreram episódios de descompressão. Alguns ficaram permanentemente aleijados, incapazes de andar ou trabalhar novamente. Todos eles sabiam perfeitamente bem dos riscos mortais toda vez que desciam, mas continuavam descendo dia após dia, semana após semana, porque precisavam desesperadamente do emprego durante a depressão e porque acreditavam genuinamente que estavam construindo algo verdadeiramente importante e histórico. As duas torres monumentais da ponte precisariam ter exatamente 227 metros de altura final, mais altas que qualquer estrutura existente na costa oeste naquela época, mais altas que a vasta maioria dos arranha-céus. Cada torre individual requeria 44 mil toneladas de aço estrutural, especialmente fabricado, e 100 mil rebites de aço individuais, cada um precisando ser instalado manualmente, um por um. Os rebites tinham que ser aquecidos em fornalhas especiais até ficarem incandescentes, vermelho alaranjado brilhante quase branco, e então arremessados dramaticamente para cima através do ar, para equipes especializadas de rebitadores acrobáticos que os pegavam habilmente em baldes metálicos especiais e os martelavam com força brutal no lugar preciso, antes que esfriassem e perdessem maleabilidade. Se um rebite esfriasse antes de ser martelado, tinha que ser descartado e aquecido novamente. O trabalho exigia coordenação perfeita, timing impecável e coragem extraordinária. Um rebite mal instalado ou solto poderia comprometer a integridade estrutural de toda uma seção crítica, potencialmente levando ao colapso. E o vão principal livre da ponte seria de impressionantes 1.280 metros, quase 40% mais longo que qualquer ponte suspensa existente no mundo na época. Isso significava que os engenheiros estavam entrando corajosamente em território completamente desconhecido e não mapeado. Não havia precedentes históricos, não havia manuais de engenharia, não havia lições já aprendidas por outros. Eles estavam literalmente inventando nova engenharia
desenvolvendo novas técnicas e resolvendo novos problemas conforme avançavam, aprendendo frequentemente com erros potencialmente fatais. Em 1933, quando a construção física realmente acelerou dramaticamente e se tornou visível para o público, a América estava afundada no absoluto fundo do poço da Grande Depressão. Bancos haviam falido por toda parte, levando as economias de vida de milhões de famílias. Cerca de 25% da força de trabalho estava desempregada. 1 em cada 4 homens não tinha emprego nem esperança de encontrar um. Famílias inteiras passavam fome real, vivendo em acampamentos improvisados, miseráveis de barracos de papelão e lata que eram cruelmente chamados de Hoovervilles, em referência zombeteira ao presidente Hoover, que muitos culpavam pela crise. Filas de distribuição de pão e sopa se estendiam por quarteirões inteiros em todas as grandes cidades. Homens desesperados e humilhados vendiam maçãs nas esquinas por 5 centavos, cada apenas para conseguir alimentar seus filhos famintos. Era um tempo de desespero nacional profundo. Para os operários que conseguiam um emprego cobiçado na construção da Golden Gate, aquilo era literalmente uma salvação milagrosa, mesmo que significasse arriscar a vida todos os dias. O pagamento era de $11 por dia, um salário considerado excelente para a época, equivalente a aproximadamente $250 em poder de compra de hoje. Com esse dinheiro, um homem podia alimentar sua família, pagar aluguel, ter dignidade. Mas o preço era extraordinariamente alto. Eles trabalhavam a alturas absolutamente vertiginosas que fariam a maioria das pessoas vomitar instantaneamente apenas de olhar para baixo. Trabalhavam sobre águas geladas e turbulentas que matariam um homem em poucos minutos se ele caísse. Trabalhavam enfrentando ventos que podiam facilmente derrubar um homem desavisado ou distraído diretamente para a morte. E trabalhavam sob neblina, que às vezes era tão densa, tão impenetrável, que mal conseguiam ver o colega trabalhando a apenas alguns metros de distância. Eram chamados reverentemente de Skywalkers, caminhantes do céu, e o nome não era nenhum exagero poético. Estes homens extraordinários caminhavam casualmente sobre vigas de aço, com apenas 20 ou 30 centímetros de largura a mais de 200 metros de altura mortal, com o Oceano Pacífico revolto, rugindo ameaçadoramente abaixo, como se estivessem simplesmente passeando tranquilamente no parque em um domingo ensolarado. Não havia cordas de segurança para a maioria deles nos primeiros anos. Não havia redes de proteção até 1936. Era apenas você, seu equilíbrio, a viga estreita sob seus pés e a gravidade implacável esperando qualquer erro. Muitos destes trabalhadores eram imigrantes recentes, irlandeses fugindo da pobreza esmagadora, italianos buscando desesperadamente uma vida melhor, russos escapando da violência da Revolução Bolchevique. Eles haviam atravessado o Oceano Atlântico em navios superlotados, chegado à América sem nada além de esperança e determinação, e encontraram o sonho americano no lugar mais improvável e perigoso imaginável, balançando entre o céu infinito e o mar mortal, arriscando absolutamente tudo por um salário decente e a chance de sustentar suas famílias com dignidade. Entre eles estavam os lendários Mohawks, indígenas americanos da tribo Kahnawake, que vinham das reservas no Canadá e tinham fama internacional bem merecida de simplesmente não ter medo de altura. Essa reputação extraordinária havia começado décadas antes, quando trabalhadores Mohawks surpreenderam completamente engenheiros canadenses ao caminhar despreocupadamente sobre vigas de pontes em construção, centenas de metros acima de rios, como se estivessem caminhando em terra firme completamente sólida. A habilidade parecia sobrenatural. Logo, eles se tornaram lendas vivas na construção de arranha-céus e pontes por toda a América do Norte. Empresas de construção
os recrutavam especificamente, oferecendo salários premium. Na Golden Gate, eles eram especialmente requisitados para os trabalhos mais perigosos, nas alturas Deixe mais seu like extremas, no vídeo! onde outros homens simplesmente paralisavam de medo. Os Mohawks trabalhavam consistentemente sem cordas de segurança, confiando exclusivamente em seu equilíbrio quase sobrenatural, seus reflexos rápidos, como relâmpago, e instinto apurado através de gerações. Para eles, não era bravata masculina ou exibicionismo perigoso, era simplesmente o trabalho, o que seus pais e avós haviam feito. Muitos vinham de gerações inteiras de construtores que haviam trabalhado em pontes e arranha-céus famosos por décadas. Era uma tradição familiar profunda, conhecimento e habilidades passados de pai para filho através de anos de treinamento rigoroso. Alfred Zampa, apelidado carinhosamente de Sam pelos colegas, tornou-se uma lenda absoluta entre os trabalhadores da ponte. Zampa era de origem italiana, descendente de imigrantes da Sicília, um homem grande e incrivelmente forte, com mãos do tamanho de pás e braços grossos como troncos de árvore. Em outubro de 1936, ele estava trabalhando em uma seção especialmente alta e exposta da ponte quando escorregou em uma poça de óleo industrial que alguém havia derramado. Por um momento absolutamente terrível, ele caiu completamente livre, os braços se debatendo inutilmente no ar, o vento assobiando alto em seus ouvidos, o oceano gelado se aproximando rapidamente com velocidade crescente. Zampa teve tempo suficiente durante a queda para pensar que estava morrendo, para ver mentalmente sua esposa e filhos, para fazer uma oração rápida. Mas então ele atingiu violentamente a rede de segurança que Strauss havia insistido obsessivamente em instalar apenas alguns meses antes. O impacto foi tão brutal, tão violento, que ele quicou mais de 10 metros no ar, como uma bola de borracha gigante, sendo arremessada. Quando finalmente parou de quicar e ficou deitado na rede, ofegante e em choque, Zampa não conseguia acreditar que estava vivo. Outros trabalhadores correram para ajudá-lo, absolutamente certos de que ele estaria gravemente ferido, com ossos quebrados, órgãos internos danificados. Mas, milagrosamente, Zampa se levantou, lentamente. Verificou, metodicamente, se tinha todos os ossos no lugar, moveu os braços e pernas, testando. Acenou calmamente para seus colegas preocupados e então, de forma absolutamente surpreendente, voltou ao trabalho no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Anos depois, já velho e aposentado, ele descreveria a queda em entrevistas com um sorriso irônico e autodepreciativo, dizendo que a parte realmente pior de toda a experiência foi a vergonha profunda de ter escorregado tão estupidamente na frente de todos, não o medo genuíno da morte. A famosa rede de segurança de Strauss havia custado $130 mil, uma soma absolutamente astronômica, especialmente durante a Depressão, quando cada centavo contava. Muitos investidores nervosos e até outros engenheiros experientes mais cínicos criticaram duramente o gasto como desnecessário e extravagante. Pontes e arranha-céus sempre haviam sido construídos historicamente com a aceitação implícita, cruel, mas realista, de que trabalhadores inevitavelmente morreriam durante a construção. Era considerado simplesmente parte natural do negócio, um custo humano aceito. A regra não oficial e absolutamente macabra que circulava na indústria era uma morte para cada $1 milhão gastos em um grande projeto de construção perigoso. Com um orçamento de 35 milhões, os cínicos calculistas esperavam tranquilamente que pelo menos 35 homens morressem antes da conclusão. Mas Strauss era fundamentalmente diferente de muitos empresários e engenheiros de sua época. Apesar de todas as suas falhas gritantes de caráter, seu ego inflado, sua crueldade com eles, sua necessidade neurótica de controle total e crédito exclusivo, ele genuinamente se importava com a vida e segurança dos trabalhadores sob seu comando.
Ele visitava o canteiro de obras regularmente, conhecia muitos trabalhadores pelo nome, perguntava sobre suas famílias. A rede não só salvaria vidas preciosas, argumentava ele Deixe seu like apaixonadamente no em vídeo. reuniões tensas com financiadores, mas também aumentaria significativamente a produtividade geral, porque homens que se sentiam razoavelmente seguros trabalhavam de forma muito mais eficiente, rápida e confiante do que homens constantemente aterrorizados pela morte iminente. Ele estava absolutamente certo em sua análise. A rede salvou 19 homens preciosos durante os anos de construção. Estes homens sobreviventes formaram um clube exclusivo, orgulhoso e peculiar. O Halfway to Hell Club. O clube Portas do Inferno. As regras de entrada eram simples, mas terríveis. Você precisava ter caído da Golden Gate de uma altura potencialmente mortal e sobrevivido milagrosamente graças à rede. Era uma fraternidade que absolutamente ninguém queria entrar voluntariamente, mas que todos na construção respeitavam profundamente. Os membros usavam a sobrevivência como um distintivo de honra, mas também como um lembrete constante da mortalidade e do perigo real que enfrentavam diariamente. Mas, tragicamente, dolorosamente, a rede não era absolutamente infalível ou perfeita. Em 10 de fevereiro de 1937, quando a ponte estava a apenas alguns meses de ser finalmente concluída, e todos no projeto começavam a acreditar, aliviados, que o pior havia finalmente passado e que conseguiriam terminar sem mais mortes, o desastre atingiu com força total devastadora. Uma grande plataforma pesada de madeira e metal estava sendo cuidadosamente movida por guindastes perto de uma extremidade da ponte. 12 homens estavam em cima dela, realizando trabalhos finais delicados de acabamento, instalando os últimos elementos de segurança e estética. De repente, completamente sem qualquer aviso ou sinal prévio, a plataforma se soltou catastroficamente de seus suportes. Ela despencou verticalmente, levando os 12 homens apavorados com ela. A plataforma pesada, caindo em velocidade crescente, rasgou completamente através da rede de segurança como se fosse papel de seda frágil, e continuou sua queda terrível e imparável. Ela atingiu as águas geladas e agitadas com um impacto horrível e explosivo que foi ouvido por quilômetros. Equipes de resgate foram lançadas imediatamente ao mar em pequenos barcos, remando freneticamente. Mas era tragicamente tarde demais. 10 homens morreram instantaneamente com o impacto ou nos minutos agonizantes seguintes, afogando-se nas águas geladas enquanto lutavam inutilmente para sobreviver. Apenas 2 homens conseguiram sobreviver, mas ficaram gravemente feridos, com ossos quebrados e trauma severo. Foi o pior acidente único de toda a construção inteira e lançou uma sombra escura, pesada e devastadora sobre o que deveria ter sido os momentos finais triunfantes e celebratórios do projeto. No final sombrio, 11 homens no total perderam suas vidas preciosas construindo a Golden Gate. 11 famílias ficaram sem pai, esposo, filho. Era um número que assombrava Joseph Strauss profundamente, mantendo-o acordado noites inteiras. Na época, o número foi considerado quase milagroso pela indústria. Muito abaixo da expectativa macabra e aceita de 35 mortes. Mas cada vida perdida pesava tremendamente na consciência de Strauss. Os nomes dos homens que deram tudo: Fred Dumadsen, Terence Hallinan, Eldridge Heelan, Charles Lindros, Jack Norman, Louis Russell, William Bass, O.A. Anderson, Chris Anderson, Tom Casey, Slim Lambert. 11 homens que deram literalmente tudo para que a ponte existisse. 27 de maio de 1937. Um dia glorioso que São Francisco jamais esqueceria em toda sua longa história. Às 6 da manhã, em ponto, sob um céu surpreendentemente claro e azul, a Golden Gate foi oficialmente aberta para pedestres pela primeira vez.
Ninguém, absolutamente ninguém, envolvido no planejamento, esperava remotamente o que aconteceu nas horas seguintes. 200.000 pessoas invadiram entusiasticamente a ponte. Deixe seu like no vídeo! Não foi uma caminhada ordeira, organizada e civilizada. Foi uma celebração completamente selvagem, caótica, jubilante e absolutamente eufórica. Pessoas corriam de um lado para o outro como crianças, eufóricas e incrédulas. Casais idosos dançavam valsa lenta e elegante no meio da via, lágrimas escorrendo pelos rostos. Famílias inteiras faziam elaborados piqueniques festivos, espalhando cobertores coloridos e cestas transbordando de comida. Um homem determinado levou seu pesado trompete de latão até o topo de uma das torres monumentais, subindo escadas intermináveis, e tocou o hino nacional americano com toda a força de seus pulmões, enquanto a multidão abaixo aplaudia e chorava. Casais jovens se beijavam apaixonadamente pela primeira vez. Crianças pequenas corriam em jogos selvagens e alegres de pega-pega entre a multidão densa. Fotógrafos profissionais e amadores corriam por toda parte freneticamente, capturando desesperadamente cada momento histórico e emocionante. O peso colossal de todas aquelas pessoas, dezenas de milhares de toneladas de humanidade celebrante concentrada, fez a ponte afundar visivelmente mais de 2 metros completos em seu ponto central mais baixo. Engenheiros observavam tensamente, fazendo cálculos mentais rápidos e nervosos, mas a estrutura brilhante de Ellis e Moissafe aguentou perfeitamente, exatamente como os cálculos haviam previsto. A ponte até balançou suave e graciosamente com o movimento rítmico da multidão, flexionando elegantemente, exatamente como Moissafe havia previsto anos antes que faria. Estava funcionando magnificamente. A teoria estava correta. O impossível estava acontecendo. Em algum lugar perdido naquela multidão imensa estava Joseph Strauss, agora com 67 anos, desgastados, cabelos brancos, corpo pequeno e frágil, observando silenciosamente seu sonho impossível finalmente materializado diante de seus olhos cansados. Testemunhas próximas relataram mais tarde que ele não sorria amplamente como absolutamente todos esperavam ver. Seu rosto estava pensativo, distante, quase melancólico e triste. Talvez estivesse pensando inevitavelmente em Charles Ellis, o homem brilhante que ele havia tratado tão cruelmente e apagado tão injustamente da história. Talvez estivesse pensando pesadamente nos 11 homens corajosos que deram suas vidas, vendo mentalmente seus rostos. Ou talvez simplesmente estivesse exausto demais, emocional e fisicamente drenado após 20 anos inteiros de luta, brutal e incessante, para sentir qualquer coisa, além de um alívio profundo e entorpecente. No dia seguinte, 28 de maio, a ponte foi solenemente aberta para o tráfego regular de veículos. O presidente Franklin Delano Roosevelt, trabalhando remotamente de sua mesa na Casa Branca, em Washington, D.C., pressionou cerimonialmente um botão telegráfico especial às 12 horas em ponto que enviou um sinal elétrico através do continente, sinalizando oficialmente a abertura. Instantaneamente, milhares de carros, caminhões e ônibus começaram a cruzar. Era o alvorecer definitivo de uma nova era transformadora para São Francisco e toda a vasta região da Bahia. A ponte, que categoricamente não podia ser construída, que todos os especialistas haviam declarado impossível, estava completa, funcionando e mais bela do que qualquer pessoa jamais imaginou possível. A Golden Gate custou exatamente 35 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões em valores ajustados de hoje. Milagrosamente, ela foi concluída ligeiramente adiantada em relação ao cronograma original e, ainda mais surpreendentemente, abaixo do orçamento inicialmente aprovado, um feito quase inédito e praticamente impossível em megaprojetos complexos de engenharia civil. Joseph Strauss
não viveu muito tempo para testemunhar o legado completo e duradouro de sua obsessão de vida inteira. Ele morreu apenas um ano após a inauguração triunfante, em maio de 1938, aos 68 anos, completamente exaurido Deixe e seu destruído like no por 2 vídeo. décadas de estresse implacável, batalhas políticas brutais e trabalho incessante que consumiu toda a sua energia vital. Em seu leito de morte no hospital, rodeado por sua esposa e família próxima, ele finalmente admitiu em voz baixa e rouca que não poderia ter realizado aquilo sozinho, que muitas pessoas extraordinárias haviam contribuído. Mas, significativamente, ele nunca mencionou Charles Ellis especificamente pelo nome. Charles Alton Ellis seria esquecido e ignorado por mais de 7 longas décadas. Ele viveu tranquilamente até 1949, morrendo aos 75 anos, em relativa obscuridade, professor aposentado, sem nunca receber qualquer reconhecimento público significativo por seu trabalho matemático absolutamente extraordinário que tornou a ponte possível. Somente em 2012, absurdos 75 anos completos após a inauguração da ponte, ele foi finalmente e oficialmente reconhecido pela Sociedade Internacional de Engenheiros de Pontes como co-engenheiro-chefe da Golden Gate Bridge. Justiça tardia, dolorosamente tardia, mas justiça finalmente servida. Seu nome agora aparece nas placas oficiais da ponte. A ponte sobreviveu heroicamente a testes severos que seus criadores originais nunca imaginaram enfrentar. Em outubro de 1989, o terremoto devastador de Loma Prieta, medindo violentos 6,9 na escala Richter, sacudiu brutalmente toda aquela região da Bahia por 15 segundos aterrorizantes. A Bay Bridge colapsou parcialmente e espetacularmente, uma seção inteira, desabando e matando uma pessoa. Edifícios modernos desabaram como castelos de cartas. Estradas racharam. Mas a Golden Gate de 1937, ela balançou violentamente, gemeu, rangeu, flexionou dramaticamente, exatamente como Moisés havia projetado cuidadosamente décadas antes, e permaneceu completamente intacta estruturalmente. Nenhum único rebite se soltou. A teoria controversa da flexibilidade estava absolutamente correta. A engenharia havia triunfado. Hoje, mais de 110 mil veículos individuais cruzam a Golden Gate todos os dias úteis. Isso significa que desde sua inauguração histórica em 1937, mais de 2 bilhões de veículos já atravessaram aquele vão impossível sobre o estreito. Ela apareceu em mais de 400 filmes de Hollywood, de Alfred Hitchcock a Marvel Studios, tornando-se provavelmente a ponte mais fotografada, filmada e reconhecível instantaneamente do mundo inteiro. Ela se tornou muito mais do que apenas um ícone regional de São Francisco. Tornou-se um símbolo poderoso e universal da América inteira, representando ousadia e inovação inquebrantável, engenhosidade humana e do espírito que simplesmente se recusa terminantemente a aceitar limitações impostas. Quando pessoas ao redor do mundo inteiro pensam em São Francisco, instantaneamente visualizam a Golden Gate. Hoje, quando você vê a Golden Gate majestosamente envolta em sua neblina característica e mística, suas torres laranja vibrante perfurando o céu cinzento da Califórnia, é perigosamente fácil esquecer que absolutamente nada daquilo era inevitável ou garantido. Foram necessários 13 anos exaustivos de batalhas políticas brutais, 4 anos de construção física que desafiava constantemente todas as forças da natureza. O trabalho incansável e heróico de milhares de homens ordinários fazendo coisas absolutamente extraordinárias todos os dias. E, acima de tudo, a teimosia obsessiva e inquebrantável de um homem pequeno em estatura física que se recusou absoluta e terminantemente a aceitar que seu sonho era impossível.
A Golden Gate nos ensina lições profundamente importantes que ecoam muito além da engenharia estrutural. Ela nos ensina que os limites rígidos que aceitamos passivamente são frequentemente apenas limites de imaginação e vontade, não limites de realidade física. Deixe Que o seu like impossível no vídeo. é simplesmente aquilo que ainda não foi feito por ninguém com determinação suficiente. E que as grandes conquistas monumentais da humanidade não vêm de gigantes míticos sobre-humanos, mas de pessoas comuns e falhas que ousam sonhar absurda e ambiciosamente grande. E então trabalham incansavelmente, sacrificando tudo contra todas as probabilidades esmagadoras para tornar esses sonhos impossíveis em realidade sólida e duradoura. Em algum lugar, a 230 metros de altura vertiginosa, onde o vento gelado do Pacífico ainda uiva eternamente através dos cabos grossos de aço e a neblina ainda dança perpetuamente e misteriosamente ao redor das torres laranja-icônicas, o espírito daqueles trabalhadores extraordinariamente corajosos permanece vivo. Nos 100.000 rebites individuais que eles martelaram dolorosamente com suas próprias mãos, calejadas e sangrando. Nas 44.000 toneladas de vigas de aço que eles soldaram meticulosamente sob condições absolutamente impossíveis. Nos cabos massivos que eles teceram pacientemente, fio por fio, através do céu infinito da Califórnia. Eles construíram muito mais do que uma simples ponte funcional de transporte. Eles construíram um monumento eterno e inspirador à coragem humana indomável, à engenhosidade criativa sem limites e à recusa obstinada em aceitar não como resposta final e definitiva. E toda vez que alguém cruza a Golden Gate, seja dirigindo distraído e apressado no caminho rotineiro para o trabalho, ou caminhando lentamente e deliberadamente para apreciar a vista absolutamente espetacular e sentir o vento no rosto, eles estão literalmente caminhando sobre os ombros largos de gigantes verdadeiros. Gigantes que viveram intensamente, lutaram bravamente, sofreram profundamente e alguns morreram tragicamente para tornar o absolutamente impossível em realidade concreta e inspiradora que perdurará por séculos. Deixe seu like no vídeo.